Queridos, nós vamos, sem demora, começar a exposição que será no capítulo 8, do verso 1 até o verso 13. Pelo menos esse é o alvo. Eu sei que é uma porção muito rica, tem muita coisa. Nosso objetivo é tentar cobrir todo o capítulo 8 nessa noite. Eu queria que você abrisse aí e ficasse com a escritura aberta nessa passagem, que será o tema da nossa exposição nessa noite. Nós vamos orar pedindo a graça de Deus para esse momento em que nós estamos juntos. Pai amado, nós queremos te dar graças pelo privilégio de nos encontrarmos, ainda que virtualmente, ao redor da tua palavra, para estudá-la, para aprender mais sobre ela e para aplicar os seus ensinos à nossa vida. Nós sabemos que ela é a tua palavra inspirada, é a própria palavra de Deus. Por isso, Senhor, que ela fale profundamente ao nosso coração, à nossa mente nessa noite. Oramos pelo nosso país, por essa crise sem precedentes, por essa angústia que veio sobre a nação, sobre a população, especialmente os mais carentes e necessitados. Pedimos ao nosso Deus que tenhas misericórdia de nós e que tu permitas que essa provação não seja mais do que, como brasileiros, nós podemos aguentar. Tem compaixão dos desvalidos, dos que estão passando por necessidade, dos aflitos, dos adoentados. Consola também aqueles que perderam entes queridos com essa pandemia. Dá sabedoria aos nossos governantes para que tomem medidas, Senhor, que visem o bem da população e nenhum outro interesse. Também queremos pedir que nessa noite o Senhor nos abençoe na exposição da tua palavra. Dá-me graça, saúde para fazer essa exposição, abençoando cada pessoa que nos segue. É o que pedimos, no nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, queridos, capítulo 8 da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Eu vou pedir que você deixe sua Bíblia aberta, nós iremos fazer a leitura à medida que a exposição prossegue. Vamos lembrar o que é que nós vimos até agora, do nosso estudo na primeira carta de Paulo aos Coríntios. A razão pela qual Paulo escreveu essa carta é que ele tomou conhecimento de uma série de problemas que estavam ocorrendo ali em Corinto, no meio daquela igreja que ele havia plantado durante sua viagem missionária até aquela região da Acaia. E ele tomou conhecimento através das informações de membros da família de Cloe. Era uma pessoa membro da igreja de Corinto que mandou informações para o apóstolo Paulo. Ele estava bem longe de Corinto quando essas informações vieram, e ele também recebeu uma comissão que veio da igreja de Corinto, trazendo, além de uma oferta, uma carta contendo perguntas sobre temas que haviam despertado o interesse dos coríntios. E, naturalmente, essa comissão relatou a Paulo problemas que estavam acontecendo na comunidade. Impossibilitado no momento de pessoalmente resolver a questão, Paulo, então, escreve essa carta com o objetivo de corrigir os problemas práticos e também doutrinários que estavam presentes ali naquela igreja querida que ele havia fundado e que amava tanto. E nós pudemos, lendo essa primeira carta, nós pudemos mais ou menos fazer um levantamento dos problemas que havia ali. Havia problemas de ordem moral, havia problemas de ordem espiritual, havia problemas de ordem doutrinária. Paulo procura tanto abordar esses problemas, como responder às perguntas que os coríntios haviam enviado através de uma carta. O que nós já vimos até agora foi o seguinte: nos capítulos de 1 a 4, o apóstolo Paulo trata da questão de divisões que havia na igreja. A igreja havia se dividido em pelo menos 4 grupos que se formaram em torno de personalidades que haviam influenciado a vida da igreja mais recentemente. O próprio apóstolo Paulo, o seu sucessor ali, que foi Apolo, Pedro, que era bastante conhecido de todos os cristãos daquela época, e havia um 4º grupo que se denominava como sendo aqueles que eram de Cristo, que eram mais espirituais do que os outros e não estavam debaixo da autoridade de ninguém. Paulo trata dessa questão nos capítulos de 1 a 4, onde ele coloca princípios teológicos que falam sobre a unidade da igreja, o que são os obreiros, como nós devemos considerá-los e o julgamento de Deus como sendo a instância maior em que o trabalho dos obreiros será julgado.
Depois, nos capítulos 5 e 6, Paulo trata da falta de disciplina que havia na igreja com respeito a problemas morais. Havia um irmão da igreja que vivia com a mulher do seu pai, a sua madrasta, e a liderança da igreja não tinha tomado providência nenhuma. Havia também um irmão que estava processando outro irmão, outro membro da igreja, nos tribunais da cidade de Corinto, para escândalo público da igreja. E havia também aqueles que ainda frequentavam os templos pagãos, onde se praticava prostituição. Paulo, então, trata dessas questões nos capítulos 5 e 6. Na verdade, são dois problemas aí, são os problemas morais, como eu falei, mas também a falta de disciplina por parte da liderança da igreja. E vimos também a abordagem que Paulo faz a primeira pergunta que os coríntios lhe fizeram, através daquela carta que era a respeito do casamento, do divórcio e do celibato. O que era melhor, casar, ficar solteiro? O que era mais espiritual? Era possível uma separação? Era possível fazer um voto de castidade dentro do casamento? São questões que Paulo responde no capítulo 7, que nós vimos em detalhes aqui, no Expondo as Escrituras. E foi onde nós terminamos. Agora, nos capítulos 8, 9 e 10, que formam também uma seção, Paulo responde a mais uma pergunta, uma indagação dos crentes de Corinto, e dessa feita, sobre o comer carne que havia sido oferecida aos ídolos nos inúmeros templos pagãos da cidade de Corinto. Podia comer ou não a carne que havia sido oferecida, consagrada aos deuses pagãos daqueles templos que infestavam aquela cidade conhecida pela sua idolatria. O que nós faremos nessa noite, então, aqui no capítulo 8, que é só o começo, capítulo 9 e 10 também tratam desse mesmo assunto. Aqui hoje à noite nós vamos primeiro ver o problema em si, qual era realmente o problema, depois os princípios que Paulo coloca para a resolução desse problema no capítulo 8 e a aplicação prática que ele faz no último versículo do capítulo 8. Esse é o nosso plano. Permita a Deus que nós possamos cumprir. Vamos então começar entendendo o que era realmente o problema. As religiões pagãs que existiam no mundo greco-romano, elas também tinham um sistema de sacrifício que era similar ao sistema de sacrifício que havia na nação de Israel. Talvez a gente pense que sacrificar animais era alguma coisa que somente os judeus faziam naquela época. Na verdade, praticamente todas as religiões, com exceção daquelas que eram mais filosóficas, eram mais ideológicas, praticamente todas elas incluíam entre os atos religiosos, entre os seus rituais, o sacrifício e o derramamento de sangue de animais. E o procedimento era bastante parecido com o que se fazia na nação de Israel. Os animais eram consagrados à divindade, aos deuses, em seguida eles eram abatidos pelo sacerdote daquela religião. Uma parte da carne era entregue ao sacerdote como pagamento pelo seu trabalho, uma outra parte ficava com o adorador e o resto era queimado. O resto era oferecido no altar, queimado ali às divindades. Então, essa prática era bastante comum. Além disso, havia também a prática da prostituição, quando a chamada prostituição cultual, quando os adoradores traziam suas oferendas, os seus animais lá no templo e faziam festas de gratidão aos seus deuses, matando animais, havia também um momento de envolvimento sexual com as sacerdotisas. Eram religiões que misturavam sexo com os seus dogmas e também toda essa parte de sacrifício. E como Corinto era uma cidade conhecida pela quantidade enorme de templos, eram muito supersticiosos, os gregos em geral, não é? Mas os de Corinto em particular eram muito supersticiosos, havia religião para todo tipo de gosto, só perdia talvez para Atenas, onde o apóstolo Paulo mais tarde vai dar uma passada, ele fica abismado com a quantidade de altares e deuses que são adorados em Atenas. Então, dada a grande quantidade de templos que havia em Corinto, a gente pode imaginar que qualquer carne que você fosse comer na cidade de Corinto, ela provavelmente tinha tido uma passagem pelo templo. Deixa eu explicar.
os destinos possíveis para a carne que era sacrificada nos templos pagãos. Primeiro, ela poderia ser consumida, como eu já disse, lá mesmo no templo. O adorador lá com sua família trazia um bezerro, o sacerdote matava aquele bezerro em homenagem àquele deus, àquela deusa, e em seguida uma parte da carne era entregue ao adorador e sua família. E eles, ali mesmo, no templo, sentavam com os amigos e a família toda reunida, e eles então comiam aquele animal como parte do culto que eles prestavam àquela divindade, como seria algo equivalente à ceia do Senhor, não é? Embora, é claro, esteja muito longe, mas o comer juntos sempre fez parte do âmago das religiões, não é? Os adoradores juntos comendo. Então, essa seria a primeira possibilidade. Você poderia comer carne lá no templo, junto com seus amigos, com sua família, carne do animal que foi oferecido. A segunda possibilidade é que, em vez de comer no templo, você pegava aquela comida, aquele animal, ou o que restava dele, ou a parte dele que lhe cabia, depois que ele foi sacrificado, e você levava para casa. E lá em casa, chegando em casa, você chamava os amigos e fazia um churrasco, convidava as pessoas que você queria, e aquela carne que havia sido consagrada lá no templo era comida em casa, juntamente com os amigos, ou não. E havia uma terceira possibilidade. Vocês imaginam a quantidade de carne que um sacerdote ganhava? A quantidade de sacrifícios era muito grande, como eu disse, né? Todo mundo adorava deuses pagãos em Corinto, né? Poucas exceções, provavelmente. Então, os sacerdotes ganhavam muita carne. Naquele tempo não havia o sistema de você estocar carne, não tinha sistema de refrigeração. Então, a carne não durava muito, então ela tinha que ser consumida logo. O sacerdote separava aquilo que ele podia comer e o restante ele mandava para o açougue, no mercado, para que fosse vendida. Carne de primeira, porque o pessoal sacrificava o melhor que tinha. Então, carne de primeira, vinda do templo, direto para o açougue. Se você morava em Corinto e você fosse no açougue da cidade, ou nos açougues da cidade, para comprar carne, as chances seriam muito grandes de que você estaria comprando carne de algum animal que havia sido sacrificado em alguns dos templos ali da cidade. Daí você pode entender como isso se tornou um dilema para os cristãos de Corinto, essa questão de comer carne, porque era praticamente impossível você comer carne que não tivesse sido sacrificada a algum deus, a menos que você comesse carne do seu próprio rebanho. Se você tivesse ali condições, se você tivesse uma criação ou conhecesse um fornecedor, alguma coisa assim. Porque normalmente a carne, de alguma forma, teria vindo do templo, ou passado pelo templo. Então, a igreja de Corinto levantou-se essa questão lá nos crentes da cidade de Corinto, se eles podiam comer carne ou não, sabendo que havia esse risco. E a igreja se dividiu em dois grupos, que são o grupo dos fracos e o grupo dos fortes. E é preciso entender isso para que o que nós vamos ler aqui faça sentido. Quem eram esses chamados de fracos, que nós veremos mais adiante, é uma terminologia que o próprio apóstolo Paulo emprega. Os fracos são assim chamados porque a consciência deles era fraca. Eram membros da igreja de Corinto que tinham uma consciência muito sensível a essa questão. Porque eles, antes de conhecerem a Cristo, eles eram adoradores pagãos e tinham comido carne sacrificada a ídolos. Então, eles não conseguiam agora comer carne sem lembrar de que eles tinham, no passado, comido carne no sistema de idolatria, que aborrecia Deus e que era uma afronta ao único Deus verdadeiro. Eles receavam, de alguma forma, se eles comessem carne, mesmo que eles não soubessem, mas se eles comessem carne que tivesse sido sacrificada lá no templo, eles tinham medo de cometer idolatria, como antes eles tinham cometido também. Talvez até medo de ficar possuído por demônios, porque havia essa consciência agora que eles eram cristãos, de que aqueles cultos eram coisa do diabo, era coisa das trevas, instigados por Satanás,
era alguma coisa produzida no mais profundo laboratório dos infernos, a idolatria, o culto a qualquer divindade que não seja o único Deus verdadeiro. Deus verdadeiro. Então, eles sabiam que aquilo tudo tinha a ver com demônios. E se eles comessem carne que tinha sido oferecida aos ídolos, demônios, eles corriam o risco de se contaminarem ou serem possuídos por algum demônio que porventura tivesse naquela carne. Por isso, para ficar do lado seguro e para não correr nenhum risco, esse grupo de irmãos, chamado de fracos, eles evitavam comer carne em toda e qualquer situação. Eles não comiam carne. Eles simplesmente preferiam comer pão, comer verduras, comer frutas e evitar qualquer tipo de carne, com medo de que pudesse ter sido sacrificada a ídolos. E se ficasse só nisso, a gente poderia até compreender e respeitar a consciência desses queridos irmãos, porque aí é uma questão de uma decisão pessoal, de uma escolha pessoal. Mas o problema é que eles tinham adotado uma atitude de julgamento e de crítica contra os chamados fortes, contra aqueles irmãos que tinham uma consciência robusta e que não estavam preocupados com essa questão. E aí, então, os fracos, por assim dizer, começavam a condenar os fortes, chamar de liberal, chamar de libertino, dizer que eles não tinham nenhuma preocupação com os caminhos de Deus e com os caminhos da santidade e outras coisas que a gente pode imaginar, porque essa questão ela não parou somente lá na igreja de Corinto, ela continua até o dia de hoje com outras questões relacionadas. Muito bem, agora é a hora de ver quem são os fortes, não é? Quem são os fortes? Já dá para perceber que eram aqueles que tinham consciência de que os ídolos, eles não eram reais. Eles não eram deuses, na verdade. Eles tinham esse conhecimento, eles já tinham se desvencilhado daquela visão pagã de mundo em que a realidade era infestada de deuses, de senhores e de poderes sobrenaturais. Eles sabiam que havia somente um Deus, que era o Criador de todas as coisas, e um só Senhor, que era Jesus Cristo. E eles sabiam também que esse Deus havia criado tudo o que há, inclusive o boi, de onde vinha a carne, e que, portanto, a carne era uma dádiva de Deus, bem como todas as coisas boas da criação. E que, portanto, eles eram livres, uma vez que eles tinham consciência de que tudo foi criado pelo único Deus que existe e que o culto pagão não era nada, não representava nada, eles então se sentiam à vontade para comer carne, mesmo carne que tivesse sido sacrificada no templo pagão. Na verdade, ele se sentiu à vontade até para ir ao templo pagão com seus amigos descrentes e sentar com eles lá e comer daquela carne que havia sido sacrificada ali no templo pagão. Ele se sentiu, inclusive, à vontade para ir lá no templo pagão e participar com seus amigos daquilo ali, porque eles sabiam que aquilo não representava nada, que aquilo ali era apenas uma ilusão, não haviam aqueles deuses eram frutos apenas da imaginação humana. E assim eles ficavam à vontade para comer carne em todo lugar, em toda e qualquer ocasião, e desprezavam os irmãozinhos fracos, que tinham escrúpulos em comer, com receio de estarem praticando a idolatria, ou receio de ofender a Deus por comer alguma coisa que havia sido sacrificada aos ídolos, sacrificada aos deuses pagãos. Não se tratava, você já percebeu, não é? Não se tratava de um assunto relacionado com a salvação. Não era uma questão que tem a ver com os pontos centrais do Evangelho que o apóstolo Paulo havia pregado. Seria mais alguma coisa na área secundária, não é? E que fica mais a critério da consciência e da liberdade de cada um. O problema é que os coríntios não estavam conseguindo conviver com as suas diferenças, aparentemente, não é? De um lado, os fracos estavam condenando os fortes e julgando os fortes, e, por outro, os fortes estavam desprezando, escarnecendo e zombando dos fracos.
E assim a igreja, que já estava dividida, ganha mais uma divisão. A igreja tinha se dividido em torno dos pregadores, a igreja tinha se dividido em torno da questão do casamento, e a igreja agora se divide com relação a essa questão. Se eu pudesse pegar um exemplo atual que pudesse ajudar você a entender, eu pegaria o seguinte exemplo. Imagine que você vai passeando à noite na sua cidade e você encontra ali numa encruzilhada uma galinha preta com uma garrafa de cachaça e uma vela vermelha. Você sabe muito bem o que é que isso representa. Aquilo ali é um despacho, ali é uma oferenda aos deuses da Umbanda. Você está com fome e sua família está passando necessidade. Você tem ali aquela galinha, mas aquela galinha foi sacrificada aos deuses da Umbanda, aos demônios. A pergunta é, você pode ou não tomar aquela galinha e comer, como cristão? Você estaria cometendo algum pecado diante de Deus? Você estaria cometendo idolatria? Você está correndo o risco de ser possuído por demônios ou alguma coisa, algum outro risco espiritual? Guardadas as devidas proporções, era alguma coisa semelhante ao que estava acontecendo na cidade de Corinto. Vamos ver então, uma vez que já tentamos dimensionar qual era o problema, vamos ver agora os princípios que o apóstolo Paulo coloca aqui para resolver o problema. Aqui no capítulo 8, nós queremos ver 4 princípios, se o tempo nos permitir, e depois, na próxima segunda-feira, nos capítulos 9 e 10, nós vamos ver como Paulo responde, especialmente no capítulo 10, ele responde mais especificamente essas perguntas: se era possível comer carne no templo, se era possível comer carne comprada no mercado e se era possível comer carne com amigos pagãos na casa deles. Isso vai ficar para o capítulo 10. Mas nós temos que, primeiro, estabelecer todos os princípios para que a resposta de Paulo no capítulo 10 faça todo o sentido. Vejamos então 4 desses princípios. Lembrando que Paulo aqui se dirige a maior parte do tempo aos chamados irmãos fortes, que se sentiam livres para comer carne em toda e qualquer situação. Não é que os fracos também não precisem de exortação, a gente vai perceber aqui que Paulo traz uma palavra de exortação velada, não é tão direta assim, mas que tem a ver com a questão dos fracos. E no final, não somente os fortes, mas também os fracos precisavam de exortação e orientação a respeito dessa questão, que é a mesma coisa hoje, não é? Tem tantas coisas, eu citei o exemplo lá do despacho, não é? Mas tem coisas, as igrejas, a gente acaba brigando e se separando por questões que são bastante secundárias, não é? E que não tem nada a ver diretamente com os grandes pontos centrais da verdade bíblica. A gente briga ou se divide por questões relacionadas com música, que tipo de música, que tipo de louvor, que tipo de cânticos nós podemos oferecer a Deus, música do mundo, música secular, música evangélica, o que é que pode, o que é que não pode, né? Para não falar dessa questão de tatuagem, que sempre é um tema que fica voltando, né, com relação a isso, a questão da bebida, enfim. Eu espero que esse estudo ajude você a entender o que é que está em jogo aqui e a adotar os princípios que vão ajudar, esperamos, né, vão socorrer você em dilemas semelhantes. Então, o primeiro ponto que o apóstolo Paulo coloca aqui, está do verso 1 até o verso 3, é que conhecimento sem amor ensoberbece, mas o amor com conhecimento edifica. Vamos ler os versos de 1 a 3. No que se refere às coisas sacrificadas a ídolos, sabemos que todos temos conhecimento. O conhecimento leva ao orgulho, mas o amor edifica. Se alguém julga conhecer alguma coisa, ainda não conhece como deveria conhecer. Mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido por Ele. Vou focar primeiro aqui nesses 3 versículos, onde Paulo fala de conhecimento e de amor. Dá para ver no versículo 1 de que ele está respondendo uma pergunta, porque ele começa assim: no que se refere às coisas sacrificadas a ídolos. Ele está fazendo referência à pergunta que os coríntios haviam enviado através daquela carta com respeito a coisas sacrificadas a ídolos, sobre o que eu já expliquei no início da nossa exposição.
Paulo diz aqui, sabemos que todos temos conhecimento. Ele está sendo irônico aqui, ele está se dirigindo aos fortes, né? Os fortes se gabavam de ter esse conhecimento de que só tem um Deus, só tem um Senhor, que é Jesus Cristo, que Ele criou todas as coisas e que nós podemos desfrutar de todas as coisas com gratidão no coração, com alegria. Podemos tudo, podemos provar, comer e beber de todas as coisas, porque tudo que é bom provém de Deus. Eles tinham esse conhecimento. E Paulo aqui meio que está ironizando, não é? Sim, né? Nós sabemos que todos temos conhecimento, não é só vocês não, eu também tenho. E outros cristãos também têm esse conhecimento de que só há um Deus, só tem um Senhor e que Ele criou todas as coisas e que tudo que Deus criou é bom. O conhecimento, agora vem, não é? Depois dessa ironia vem a pancada. O conhecimento leva ao orgulho, mas o amor edifica. Aqui a gente precisa entender que quando Paulo diz que o conhecimento leva ao orgulho, ele está querendo dizer o conhecimento sem humildade, sem amor, ele leva ao orgulho. E quando ele diz o amor edifica, ele se refere ao amor que procede do verdadeiro conhecimento de Deus. Então, o conhecimento sem humildade, sem amor, ele leva ao orgulho, que era o que estava acontecendo na igreja de Corinto. Aqueles irmãos fortes, que tinham conhecimento, a teologia deles estava certa. A teologia deles estava certa, a doutrina deles estava certa. Eles tinham correto conhecimento de que só há um Deus. E a gente pode até estranhar, achar que isso é tão básico, mas é básico para nós. Naquele tempo, o mundo era infestado de deuses. Todo mundo tinha muitos deuses. Todas as religiões, com exceção do cristianismo e do judaísmo, eram politeístas e tinham muitas religiões. Então, ter esse conhecimento monoteísta de que só existe um Deus e que todos os demais, as demais divindades são invenção do homem, já era um passo muito grande e já consistia num amadurecimento e num conhecimento. Então, os fortes da igreja de Corinto, aqueles que se sentiam à vontade para comer carne em todo lugar, eles tinham já chegado a esse conhecimento. E esse conhecimento tinha libertado a mente deles dos escrúpulos, né? do receio de comer carne sacrificada ao ídolo, porque eles sabiam que o ídolo não era nada e que Deus é que fez a carne. Ele se sentia livre para participar. Mas esse conhecimento não era seguido de uma atitude correta. A doutrina estava certa, mas a atitude estava errada. E eles, em vez de compreenderem aqueles irmãos que não tinham ainda esse conhecimento e que estavam crescendo, estavam aprendendo, eles passaram a zombar, ridicularizar e a escarnecer daqueles legalistas, né, por assim dizer, talvez esse fosse o termo que eles usavam, esses legalistas, esses moralistas aí, que não usam a liberdade cristã e não desfrutam as coisas boas de Deus, que ficam tirando a nossa alegria, estragando os prazeres, estragando o nosso prazer, nos criticando e tudo mais. O conhecimento leva ao orgulho, se não for seguido de humildade e de amor para com aquelas pessoas que ainda não chegaram a esse conhecimento. Que explicação maravilhosa do apóstolo Paulo. Continua verdade até o dia de hoje, não é verdade? Não é assim? Pessoas que têm muito conhecimento a respeito das coisas de Deus, conhecem doutrina, conhecem teologia, mas a atitude deles é errada. Eles são críticos, eles são arrogantes, eles não têm paciência com as pessoas que ainda não chegaram até aquele ponto, eles se sentem superiores, eles usam o seu conhecimento, que traz liberdade, sem levar em consideração o coração, o pensamento e a vida daqueles irmãos que não conseguem acompanhar assim ainda. O conhecimento sem amor leva ao orgulho, mas, que tem um contraste, o amor edifica. O amor edifica. O amor aqui é o amor que procede desse conhecimento. Uma pessoa que tem conhecimento verdadeiro a respeito de Deus, ela deveria ter o seu coração cheio de amor, porque Deus é amor. O conhecimento é esse, que só tem um Deus, e esse Deus nos amou e mandou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. E se nós conhecemos esse Deus, nós devemos também amar como Deus nos amou. Na verdade, quem desenvolve esse argumento mais é João na sua primeira carta, e também no Evangelho que tem o seu nome. Então, o verdadeiro conhecimento de Deus, ele traz amor.
E esse amor, então, edifica no sentido de que procura edificar os seus irmãos na fé, procura fazer com que eles cresçam no conhecimento de Deus, que eles avancem na vida espiritual. Em vez de você ser um tropeço, você quer ser uma bênção para esses queridos irmãos. O amor procura a edificação da igreja. Só o conhecimento, ele vai trazer orgulho, arrogância e vaidade. Isso destrói a comunhão dos santos, isso destrói a igreja. Mas o amor que procede do verdadeiro conhecimento, ele edifica, ele abençoa a igreja. Então, o que você tem aqui é o apóstolo Paulo falando com os fortes, concordando com os fortes, mas discordando da atitude deles. Isso vai ficar mais claro à medida que nós avançamos. Como ele diz aqui no verso 2, olha: se alguém julga conhecer alguma coisa, ainda não conhece como deveria conhecer. Ou seja, se você pensa que você já domina esse conhecimento de Deus, se você acha, se você julga que você conhece alguma coisa, você ainda não conhece como deveria conhecer, porque quanto mais a gente conhece sobre Deus, mais a gente percebe que não conhece nada. Pessoas que acham que elas chegaram lá, que elas já conhecem o que é possível conhecer, e que elas dominam completamente uma determinada área, e que, portanto, elas não estão abertas para ouvir outras pessoas, para aprender, sempre aprender mais. Essas pessoas, nas palavras do apóstolo Paulo, ainda não conhecem como deveriam conhecer. Existe um conhecimento de Deus que está disponível, é o conhecimento de Deus que está aqui revelado nas Escrituras Sagradas, e nós podemos, estudando a Bíblia, nos debruçando sobre ela, com zelo, com dedicação, com esforço, nós podemos aprender mais e mais a respeito de Deus. Essa é uma revelação que não se exaure, ela não termina, a gente passa a vida toda aprendendo, e quanto mais a gente aprende, mais tem para aprender. Pessoas que, como aqueles fortes de Corinto, que achavam que tinham já o topo do conhecimento e que desprezavam os irmãos fracos, eles, na verdade, não conheciam como deveriam conhecer, porque o conhecimento ele tem que ser temperado com humildade e com amor. De outra maneira, ele se torna destrutivo. Como tem acontecido. Em muitas igrejas, pessoas que estão certas doutrinariamente falando, mas que a atitude delas é uma atitude arrogante, é uma atitude de falta de amor, que acaba provocando cisma, provocando divisão e trazendo grandes problemas para o povo de Deus. Mas, verso 3, se alguém ama a Deus, esse é conhecido por ele. Aqui mais um trocadilho que Paulo está fazendo entre amor e conhecimento. Mas, se em vez de você achar que já conhece a Deus, você amar a Deus, porque é diferente. Se uma coisa é você conhecer a Deus, e o estudo da teologia, o estudo das Escrituras, isso aí vai lhe dar conhecimento de Deus. Mas esse conhecimento, como eu disse, ele tem que se transformar em amor. Você tem que amar esse Deus. De que adianta conhecer esse Deus se você não o ama? Conhecer a Deus não basta, você tem que amá-lo, amar a Deus. Essa é a jogada que Paulo está fazendo aqui, a troca de palavras. Mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido por Deus. Mais importante do que você conhecer a Deus, é Deus lhe conhecer. Não é interessante isso, né? É diferente. Uma coisa é você dizer assim, eu conheço o presidente da República, conhece assim, né, eu usei o presidente da República de ter usado qualquer outra autoridade. Então, eu conheço o presidente da República, conhece assim, de você ver na televisão, você um dia já esteve em Brasília, participou de uma reunião com ele, mas é diferente quando o presidente da República diz, eu conheço Augusto, sim, eu sou amigo dele, eu tenho um bom relacionamento com ele. Eu sei que essa comparação não é lá essas coisas todas, mas é o que Paulo está dizendo aqui, melhor do que você conhecer a Deus, é Deus conhecer você. É Deus dar testemunho de que você, de fato, é conhecido dele, você é amado dele, você é querido dele. Eu não sei se a gente pode fechar aqui esse primeiro argumento, mas com a seguinte frase só, né, que eu creio que expressa o coração do que Paulo está dizendo aqui. O conhecimento de Deus, que não é acompanhado de amor a Deus e amor ao próximo, ele só produz arrogância, soberba e vanglória.
Mas aquele amor que procede do conhecimento de Deus, ele edifica os irmãos, e Deus dá testemunho dizendo: esse de fato é meu servo, é meu discípulo. Então, essa primeira orientação de Paulo, ela vai para os fortes, não é? E trata da atitude deles. Aqui Paulo visa a atitude do coração daqueles irmãos fortes. Eles estavam certos teologicamente, mas a atitude deles era destrutiva. A atitude deles era destrutiva. E é mais ou menos isso que nós vamos continuar a ver nos versos seguintes, agora nos versos 4 a 6, onde Paulo coloca o segundo princípio que nós vamos ver essa noite. Vamos lá. Quanto a comer alimentos sacrificados a ídolos, sabemos que o ídolo por si mesmo nada é no mundo, e que não há senão um só Deus, porque ainda que existam alguns que são chamados de deuses, quer no céu ou sobre a terra, como há muitos deuses e muitos senhores, para nós, porém, há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos, e um só Senhor, Jesus Cristo, por meio de quem todas as coisas existem e por meio de quem também nós existimos. Se eu for resumir esse segundo argumento do apóstolo Paulo aqui, eu diria isso: os ídolos nada são nesse mundo, só há um Deus e um Senhor que fez todas as coisas. E era isso exatamente o que os fortes acreditavam. Aqui nessa passagem, Paulo se coloca, do verso 4 até o verso 6, ele se coloca teologicamente ao lado dos fortes. Ele primeiro condenou, criticou a atitude deles, de falta de amor para com os irmãos mais fracos, com respeito a essa questão. Mas aqui agora ele se coloca ao lado dos fortes no que diz respeito à doutrina. Eles estavam corretos. Verso 4. Quanto a comer alimentos sacrificados a ídolos, sabemos aqui, é Paulo e os irmãos fortes. Sabemos que o ídolo por si mesmo nada é no mundo. O ídolo por si mesmo nada é no mundo. No tempo na antiguidade, na época do apóstolo Paulo, na época da igreja primitiva, no mundo grego-romano, havia muitos ídolos. Havia deuses que eram representados por imagens de todo tipo, imagens feitas de tudo quanto é de material, variando desde aquelas mais simples até aquelas cobertas de ouro e de pedras preciosas. E, as pessoas tinham ídolos na sua casa, tinham os templos cheios de ídolos que eles frequentavam. Havia nichos e altares nos cantos e esquinas das cidades, nas praças da padroeira da cidade, enfim, é muito parecido com o Brasil que nós temos hoje, só que um pouco mais, não é? A gente vê idolatria em todo lugar. Eu aproveitei esses dias aí que eu estava de férias, eu fui fazer um passeio pelo Rio São Francisco. Nós entramos lá nas famosas, nos cânions do Xingó, aquele braço do Rio São Francisco que nasceu com o represamento feito pela usina de Xingó. E há um passeio maravilhoso lá. E o que me chamou a atenção é que em cada reentrância maior, em cada gruta ou caverna dos cânions que havia, não só no Xingó, mas também até no Rio São Francisco, tinha uma imagem ou da padroeira do Brasil, ou do Padre Cício, ou de São João, São José. Eu perdi a conta das imagens que eu vi colocadas nos nichos naturais lá que havia nos cânions. Não estou fazendo menos nem querendo zombar da religião de ninguém. Eu estou apenas dizendo que a idolatria, ou seja, a adoração de ídolos, e através do ídolo, a adoração a esse ser sobrenatural, na imaginação das pessoas, é muito antigo, né? E continua a existir, nos nossos dias. Num certo sentido, para que você se tornasse cristão no século I, você tinha que sair do politeísmo para o monoteísmo. A primeira conversão era essa. Era você abandonar a ideia de que aqueles deuses, aqueles ídolos eram alguma coisa, ou representavam alguma divindade. E aí, crer que havia somente um Deus, que era o Deus que se revelou à nação de Israel e o Deus que se revelou através do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Só havia esse Deus.
E todos os deuses eram, como Paulo diz aqui, não é nada no mundo. O ídolo nada é no mundo. Então, esse conhecimento era o primeiro conhecimento que alguém tinha quando se convertia a Jesus Cristo. Ele tinha que deixar de ser politeísta para ele poder ser monoteísta. O ídolo não é nada no mundo. É um pedaço de pau, pedra, outro material feito pela imaginação humana com fins religiosos, mas, na verdade, não representa absolutamente nada. O ídolo nada é no mundo. Não há senão um só Deus. Final do verso 4, nos diz aí o apóstolo Paulo. E ele reforça isso no verso 5, olha como ele diz: porque ainda que existam alguns que são chamados de deuses, quer no céu ou sobre a terra, como há muitos deuses e muitos senhores, aqui ele colocou entre aspas aqui a Nova Almeida, e corretamente, né? Sim, havia naquela época muitas entidades que eram chamadas de deuses, e havia também outros deuses que eram chamados de senhor, como, por exemplo, Baal, que significa exatamente isso, aquele que é senhor, era o nome que se dava a essa divindade aí. Então, havia deuses que eram chamados de senhores. Entretanto, Paulo diz, para nós cristãos, há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos, e um só Senhor Jesus Cristo, por meio de quem todas as coisas existem e por meio de quem também nós existimos. Quando Paulo diz aqui para nós, ele está primeiro se referindo aos cristãos. Embora havia muitos deuses, senhores no mundo antigo, para nós, e esse para nós aqui reflete a verdade das coisas, para nós há apenas um Deus e um só Senhor, que é Jesus Cristo. Esse Deus é o Pai, de quem são todas as coisas, porque Ele é o Criador de todas as coisas, então tudo pertence a Ele. E nesse ponto, os fortes, que conheciam essa doutrina e se gloriavam nessa doutrina, estavam corretos. Eles se sentiam livres para comer de tudo, porque tudo é de Deus, tudo procede dele, e não dos demônios, e não dos ídolos, e não desses falsos deuses e senhores que tem por aí. Só há um Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem nós existimos. Nós existimos para Ele, não para esses deuses, não para esses ídolos, e vivemos para a glória dEle e para satisfazer a Ele. Tudo nós fazemos tendo nosso Deus como referência. Não vamos nos incomodar com esses poderes, que na verdade nem existem. E há um só Senhor Jesus Cristo, por meio de quem essas coisas existem. Tudo existe da parte de Deus, mas tudo Deus criou por meio do Senhor, único Senhor, Kyrios, Jesus Cristo, por meio de quem também nós existimos como cristãos, como pessoas, e como cristãos existimos para a glória do Senhor Jesus Cristo. Esse é o conhecimento que os fortes tinham. Na verdade, todo cristão tinha, mas que demorava a cair a ficha, por assim dizer, nos novos convertidos que vinham do paganismo. Tinha gente que adorava Jesus e continuava a adorar outros deuses. O politeísmo tinha que primeiro ser expurgado do coração. E os irmãos fortes já tinham chegado a essa consciência. Só há um Deus que criou todas as coisas e, portanto, tudo que Ele fez é bom, inclusive a carne, aqui no templo, em qualquer lugar. Porque os deuses, os ídolos, as imagens não são nada. Elas não têm poder nenhum, não têm influência nenhuma, não vão alterar a minha vida, não vão me fazer bem nem mal, absolutamente nada. Os fortes tinham esse conhecimento, que é o conhecimento real e verdadeiro e com o qual o apóstolo Paulo também concorda. Nós vamos terminando por aqui, nessa noite. Eu vou deixar os princípios 3 e 4 para a próxima segunda-feira, e eu quero fazer algumas aplicações, algumas conclusões aqui. Fazer algumas inferências aqui. Algumas delas eu já toquei no decorrer da nossa exposição. A primeira delas é o cuidado que nós precisamos ter se nós temos a oportunidade de conhecer as coisas de Deus. Você que está me ouvindo, se Deus te deu a oportunidade de você estudar, você ter uma mente boa para estudo, para se aprofundar nas questões teológicas, nas questões da divindade, peça sempre a Deus que lhe dê humildade para aprender com outras pessoas e para que esse conhecimento não faça você se sentir superior ou maior do que outras pessoas.
para que Deus seja glorificado através de sua vida, porque Deus não pode usar um arrogante, Deus não pode usar... Tem pessoas que são cheias de conhecimento, têm doutorado, mestrado, bacharel em ciências humanas e divinas, mas eles não podem ser instrumentos na mão de Deus por conta da arrogância e por conta do orgulho. Deus vai usar mais uma pessoa humilde nas suas mãos e para fazer os seus propósitos. Então, peça que Deus lhe dê humildade, abertura, para que você possa aprender com outras pessoas também. Também nós aprendemos aqui, já podemos antever, a preocupação que o apóstolo Paulo tem com a edificação da igreja. E o conhecimento que nós temos, ele tem que ser temperado com amor para abençoar as outras pessoas, para promover o reino de Deus, levar o evangelho adiante. Por isso, peça não somente que Deus lhe dê conhecimento, mas que Ele lhe dê amor para abençoar as pessoas também. Uma outra coisa que que eu queria trazer aqui como lição é que nós vivemos num país extremamente idólatra. É um país de muitos deuses, embora se diga que se adore somente a Trindade, mas há nichos dos santos e de Maria em todo lugar. Precisamos de humildade, paciência e lembrar a necessidade de se romper com a ideia de divindades e de poderes que não o nosso Deus e o seu Filho Jesus Cristo, no poder do Espírito Santo, para que nós de fato possamos glorificar a Deus e viver para o conhecimento dEle. Temos que nos livrar de todo resquício de idolatria ou da ideia desses poderes que não são ou que não procedem da parte de Deus. Só há um Deus, que essa verdade cale no nosso coração. E a última coisa que eu queria dizer é que, embora a questão toda aqui seja ou tenha a ver com ídolos de pau, de pedra, de barro, de madeira, de ouro, de prata, pedras preciosas, imagens concretas, que representam algum tipo de Deus, nós sabemos que até mesmo cristãos que professam que há um só Deus em quem há esse conhecimento, eles podem levantar ídolos no seu coração. Uma pessoa pode se tornar um ídolo, um carro pode se tornar um ídolo, um apartamento, uma propriedade, alguma atividade pode se tornar um ídolo. O ídolo é tudo aquilo que toma o lugar de Deus no seu coração. A aplicação, então, nessa noite é essa daqui. Existem ídolos no seu coração, você tem esse conhecimento de que só há um Deus, um só Senhor Jesus, que nós vivemos e existimos para Ele, para a glória dEle, e que isso nos dá liberdade para usufruir das coisas boas, sempre pensando, porém, nos irmãos em Cristo. Ou existem coisas no seu coração, na sua vida, que lhe dão mais prazer, tomam mais do seu tempo, comandam mais a sua atenção do que o Deus triuno, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, Criador de todas as coisas. Que Deus fale ao seu coração nessa noite e que você seja abençoado por essa exposição e levado a uma vida de glorificação ao nosso Deus. Vamos orar. Pai querido, te damos graças porque temos esse conhecimento. Tu és o único Deus verdadeiro, não há outro Deus além do Senhor. Tu criaste os céus, a terra e o mar e tudo que neles há. Tudo vem de ti e da tua mão recebemos a nossa subsistência e as coisas boas que o Senhor nos dá aqui nesse mundo. Nos ajuda, Senhor, a desfrutar com alegria de tudo que o Senhor fez, mas nos ajuda também, junto com esse conhecimento, a ter amor para com os irmãos que lutam, que têm escrúpulos, que têm dificuldades em provar e se deleitar com aquelas coisas boas que o Senhor nos deu. Nos ajuda nessa exposição, que ela possa, de fato, esclarecer a nossa mente e o nosso coração. Mais uma vez, oramos pelo nosso país, pelos doentes, acometidos por essa enfermidade, por essa epidemia, que o Senhor queira abençoar o nosso país e nos ajudar, e não somente o Brasil, mas o mundo, a vencer essa grande provação que veio sobre nós. É o que nós te pedimos em nome de Jesus.